Pessoal, vamos dar início então à nossa aula de sistema urinário. Nós vamos estudar um conjunto de órgãos e estruturas que estão voltados para algumas funções biológicas importantes, mas a principal delas é filtrar o sangue. É retirar do nosso sangue as excretas do metabolismo celular. Eu quero que vocês se lembrem que o metabolismo celular ele gera uma diversidade de excretas. Uma delas é o gás carbônico, uma excreta gasosa. Nós vimos que quem funciona como aparelho excretor para o gás carbônico é o sistema pulmonar. São os pulmões, né, o sistema respiratório, né, são os pulmões, a traqueia, os brônquios, é por essas estruturas que o gás carbônico é eliminado, graças à troca gasosa ali, a hematose nos alvéolos. Tirando essa excreta específica, o gás carbônico, que é uma excreta gasosa, as demais estão diluídas no plasma sanguíneo. Então, são substâncias que ficam solúveis no nosso plasma. E essas substâncias serão retiradas do nosso sangue pelo rim. Então, a grande maioria das excretas, né, presentes no sangue são eliminadas do sangue pelo sistema urinário. A gente vai ver que o sangue passa várias vezes pelos rins ao longo de um dia para que ele seja completamente filtrado. As estruturas do sistema urinário são lideradas aí pelo rim, né? O rim é o órgão mais importante desse sistema. Vocês vão perceber que quem faz todo o trabalho de produção de urina é o rim. O rim é um órgão bilateral, né? Temos rim do lado esquerdo e rim do lado direito. Então, quem de fato faz a filtração do sangue e quem de fato produz urina é o rim. Vocês verão que as demais estruturas e órgãos do sistema renal, do sistema urinário, eles são apenas para transportar ou armazenar urina pronta. Em todo o trabalho de produção de urina, ou seja, quem faz a filtração do sangue propriamente dita, são os rins. Reparem, ó, que aqui você está vendo um ramo dessa artéria mais larga descendo, essa é a artéria aorta. Então lembra que ela sai do nosso ventrículo esquerdo, ela faz uma curva para o lado esquerdo, desce pelo tórax e depois ela desce pelo abdômen em direção às pernas. Olha que legal. Quando chega na altura da nossa pelve, a aorta se bifurca em uma artéria que vai para uma perna esquerda e uma outra grande artéria que vai para a perna direita. Então essa aqui é a aorta que está descendo, ó, vindo lá do coração trazendo sangue arterial. Reparem que ela solta um ramo para cada rim. Os ramos da aorta que conduzem sangue para os rins são chamados de artéria renal. Então tem uma artéria renal esquerda, artéria renal direita. São ramificações da artéria aorta trazendo sangue para os rins. Esse sangue trazido pelas artérias, ele está cheio de excretas. Então ele vai passar pelo rim, vai ser filtrado, o rim vai tirar essas excretas e o excesso de água do sangue e lançar na urina. E o sangue que sai dos rins para as veias, gente, para a veia renal, que está aqui em azul, ó, veia renal esquerda, veia renal direita. Esse sangue vai desembocar na veia cava inferior. Então, o sangue que chega na veia cava inferior, ele já chega filtrado. Ele foi filtrado nos rins. Olha que diferença importante, né? A gente acha que as veias estão sempre carregando. Muitas vezes o aluno chega do ensino médio com esse pensamento de que o sangue venoso é ruim e o sangue arterial é bom. Então, na cabeça dele, o sangue venoso tem tudo. É porque a vida toda a gente estuda o sangue venoso como rico em gás carbônico e o sangue arterial como rico em oxigênio. Mas o sangue é muito mais que isso, né, gente? Ele é muito mais que apenas um veículo de transporte de gás carbônico e oxigênio. Sim, o sangue venoso, que está voltando dos tecidos, ele está cheio de gás carbônico. Mas o sangue que retorna da veia cava, por exemplo, ele acabou de vir dos rins. Ou seja, ele está livre de excretas. É um sangue, inclusive, mais limpo que o arterial. A única excreta que ele tem em excesso é o gás carbônico. As demais acabaram de ser retiradas nos rins. Então, a artéria, a aorta, traz o sangue cheio de excretas.
Um ramo dela, a artéria renal, traz esse sangue cheio de excretas para os rins. Aqui as excretas são retiradas dos rins, do sangue, lançadas na urina. E o sangue que sai do rim pela veia renal e desemboca na veia cava já está purificado. A urina produzida, a gente vai descer por uma tubulação que parte dos dois rins, parte da pelve renal. Ela é chamada de ureter. Ureter nada mais é, gente, que uma tubulação que conduz a urina pronta, produzida do rim, até a bexiga urinária. A bexiga urinária nada mais é que uma bolsa muscular que armazena a urina. Quando ela se enche de urina, a parede da bexiga se contrai e vai dando na gente aquele desejo de urinar. Porque a bexiga urinária, quando ela se contrai, ela pressiona o líquido que está aqui dentro, a urina, e empurra a urina pela uretra até ela ser eliminada do corpo. Mesma coisa no sistema, mesma coisa do lado direito, né? Do rim parte um ureter, dos ureteres a urina é conduzida até a bexiga, então a bexiga é alimentada com a urina produzida pelos dois rins. Quando ela se enche, ocorre um reflexo de micção com a contração da parede da bexiga e aí a urina é eliminada. Urina, gente, é sempre água mais excretas. Quem são as excretas? São os produtos do metabolismo celular que não têm utilidade para o nosso corpo e caso eles se acumulem no nosso organismo, eles podem gerar um quadro de toxicidade. Por isso que os órgãos chamados, por isso que os rins são órgãos vitais. Na falta deles, as excretas se acumulam no nosso sangue e nos nossos tecidos. Esse acúmulo vai se tornando tóxico e o indivíduo vai a óbito. Por isso que nós não ficamos sem os rins, porque a filtração do sangue é um processo vital. Nós desenvolvemos uma estrutura, nós temos hoje em dia, né, uma máquina que faz a filtração dos rins extracorpórea. É até a atividade de aprofundamento dessa aula, é vocês estudarem essa máquina. Como é que funciona uma máquina de hemodiálise, como é que ela faz a filtração do sangue. Então, o que é uma máquina de hemodiálise? Ela é um néfron. Vocês vão aprender que dentro dos rins eu tenho milhões de unidades de filtração do sangue. Cada estrutura de filtração do sangue que forma um rim, a gente chama de néfron. Então, a hemodiálise nada mais é, a máquina de hemodiálise é um néfron mecânico, que faz a filtração do sangue fora do corpo, e devolve o sangue filtrado para o corpo. É muito interessante estudar a hemodiálise, como é que ela, as falhas dessa máquina, o que ela faz, o que ela não consegue copiar o rim, onde que ela falha na hora de filtrar o sangue, como é que ela mantém a temperatura do sangue adequada para voltar para o corpo, porque ele não pode voltar frio. Então, tudo isso, vocês podem fazer aí uma boa pesquisa sobre o processo de hemodiálise, que é parte da atividade de aprofundamento de vocês na disciplina. Então, essas são as estruturas renais. Funções do sistema renal, né? Vamos começar com filtração do sangue e formação da urina. Essa é a principal. Por que o sangue precisa ser filtrado? Porque o metabolismo celular gera excretas. As células se alimentam de nutrientes, mas elas geram subprodutos, as excretas, que são tóxicas se acumularem nos nossos tecidos e no nosso sangue. Então, elas precisam ser eliminadas. Por isso, o nosso sangue é constantemente filtrado. Porque o nosso sangue ele tem características de rede na nossa casa, né, nós temos rede de água pura e rede de esgoto, separadas, né? No nosso sistema circulatório, o sangue funciona como rede de água e esgoto dos tecidos. Ao mesmo tempo que ele leva a água rica em nutrientes para os tecidos, ele recebe dos tecidos os produtos do metabolismo tecidual, as excretas, ou seja, o lixo, né, que o tecido produz, que o metabolismo tecidual produz. Então, o sangue funciona como, ao mesmo tempo, rede de água e rede de esgoto. Então, por isso ele precisa ser constantemente filtrado. Num dia, vocês vão ver que o sangue é filtrado 60 vezes. Então,
E durante essa filtração do sangue, gente, os rins fazem algo muito interessante. Eles conseguem controlar quanta água, quantos eletrólitos tem no nosso corpo. Então, olha que interessante. Funciona assim: se você tem um determinado mineral em excesso no seu corpo, um determinado eletrólito, você está com muito potássio no organismo, com muito magnésio, com muito sódio, os rins conseguem regular para jogar esse excesso de sódio fora, esse excesso de potássio, e normalizar os níveis desse eletrólito no seu corpo. Vamos supor que você está com muito H+ no seu sangue, muito íon ácido, muito hidrogênio. Os rins conseguem jogar esse excesso de hidrogênio fora para equilibrar a acidez e a basicidade do nosso sangue e dos nossos líquidos corporais. O mesmo acontece se eu tenho muito bicarbonato no sangue. Ou seja, se eu tenho um sangue muito básico, estou com alcalose metabólica, o rim consegue ajustar isso, lançando esse excesso de bicarbonato fora do corpo através da urina, para equilibrar o balanço ácido-base do organismo. Por fim, ele consegue equilibrar o volume de água no corpo. Gente, como é que vocês notam, certamente notam aí empiricamente, no dia que você está muito hidratado, você está ingerindo muito líquido, na hora que você vai no banheiro, você nota que você faz uma urina muito volumosa, clarinha, né, bastante diluída. Já naquele dia que você não bebeu água o dia todo, e está bastante desidratado, quando você vai urinar, você nota que você urina um pequeno volume, pouquinha água, e sai bastante concentrada, né, numa cor forte, num odor forte. Quem é que está controlando isso, gente? O rim. O rim, ele consegue nos proteger da desidratação. Então, o que, que ele faz? Tem pouca água entrando no organismo, o indivíduo está desidratado, o rim regula a produção de urina. Ele produz uma urina mais concentrada, com menos água, uma urina menos volumosa. Por quê? Porque o corpo está desidratado, não pode perder água. Então, o volume de urina eliminado diminui. Por outro lado, quando você está cheio de líquido no corpo, retendo líquidos, esse excesso de líquido no corpo pode aumentar a sua pressão arterial. Então, para a sua pressão não subir por conta desse excesso de água dentro do organismo, que vai refletir num excesso de sangue, o que, que o rim faz? Ele elimina uma urina mais volumosa, ele joga mais água fora, para reduzir esse excesso de volume de água no corpo. Consequentemente, reduzir o volume de sangue. Eu quero que vocês entendam que quando o rim faz a filtração do sangue, muita gente pensa, filtrar o sangue é retirar excretas. Puramente isso. Não é só isso. Filtrar o sangue é retirar excretas, mas também é balancear, equilibrar a quantidade de água e de eletrólitos que tem no corpo. Então, o rim, a gente nunca urina uma urina com a mesma composição. Se hoje você já está com excesso de sódio no seu corpo, sua urina fica mais rica em sódio. Se amanhã você está com excesso de magnésio, sua urina já vai aparecer mais magnésio, mais potássio. Vai depender do íon que está em excesso no seu organismo. Então, o rim consegue regular esses excessos, jogando fora na urina o que está passando. E quando está faltando, gente? Por exemplo, eu estou com uma deficiência de potássio, uma deficiência de magnésio, de cálcio. Você está com uma deficiência de cálcio no corpo, o seu rim trabalha para evitar a perda de cálcio na urina. Então, ele trabalha para manter o cálcio no seu organismo, ele reabsorve o cálcio, para não deixar cálcio embora na urina, se você estiver com baixos níveis de cálcio. Então, entendam que o rim ele não só retira excretas do sangue, ele também regula a quantidade de água e a quantidade de íons, de eletrólitos, de minerais no sangue. Ele consegue regular para mais ou para menos, dependendo de quê, gente? Quando é que o rim regula para mais, quando é que ele regula para menos? E do que depende essa regulação?
Quando é que eu jogo mais água fora? Quando é que eu jogo menos água fora? Quando é que eu produzo uma urina mais volumosa e menos volumosa? Vai depender. Depende da quantidade que ingerimos, né? Porque, por exemplo, se for muita quantidade, ele vai tentar dar uma eliminada para não ter retenção. Exato, vai depender sempre da quantidade que está no seu corpo. Então, tá com excesso de água, urina mais volumosa para perder esse excesso. Tá desidratado, urina bem pouco volumosa para evitar a perda de mais água e aumentar a sua desidratação. Tá com um determinado íon em excesso, tá com muito cálcio no sangue, sua calcemia tá lá nas estrelas, joga cálcio fora na urina. Uma pessoa saudável, por exemplo, se você olhar a urina dela, não tem uma única molécula de glicose. Faz sentido, gente, a gente urinar a glicose, jogar a glicose fora? Lembra o trabalho? Ai, Acho que faz numa pessoa saudável jogar a glicose fora? Não. Lembra o trabalhão que deu no processo digestivo a gente quebrar amido, quebrar sacarose, quebrar lactose, para no final das contas poder absorver glicose, porque as nossas células precisam de glicose para produzir energia. Depois daquele trabalhão todo, faria sentido o nosso rim jogar a glicose toda fora? Na urina? Seria redundante, né? Uai, eu tive todo um trabalho para absorvê-la e jogar no meu sangue. Agora que ela chegou no meu sangue, passa pelo meu rim joga ela fora. Então, não. O rim joga a glicose fora numa pessoa saudável. Agora, num diabético, em que a glicemia dele está lá nas estrelas, a 3, 4, 5 vezes acima do normal, você vai ver glicose na urina do diabético? Sim. Aí você vai. Porque a quantidade dela está excessiva no sangue. Aí sim, o rim joga a glicose fora na urina. Mas no indivíduo que tem uma glicemia normal, ele não elimina uma única molécula de glicose. Porque ele sabe que aqueles valores estão normais e aquela glicose vai ser usada para produzir energia. Então ele não lança ela fora. Olha que fantástico. Mas quando os níveis de glicemia estão lá nas estrelas e o diabético vai urinar, a urina dele sai cheia de glicose. E glicose é carboidrato, não é? É açúcar. O vaso sanitário dele enche de formiga. E aí ele quando a maioria dos diabéticos percebe que está diabético, né? Porque muitas vezes ela não tem sintomas muito claros. Então, quando ele percebe que está juntando formigas no vaso dele, ele fala, opa, é uma coisa errada. Tem algum diabético aqui nessa casa. Porque numa pessoa normal a glicose não será eliminada, nem alguém que não tem hiperglicemia, excesso de glicose. O que mais que o rim faz, né? Minha avó tem diabetes, ela aderiu, eu creio que seja pelo emocional, né? Que ela quebrou a perna e não estava se movimentando muito. Então, acho que acabou desenvolvendo diabetes nela. Ah, tá. Não, a diabetes é uma condição genética, assim, tem uma forte base genética. O ambiente também pode influenciar a dieta, mas ela tem uma forte base genética. Então, ela possivelmente se tornaria, talvez demorasse mais a se tornar diabética, se tivesse uma dieta mais regulada, atividade física, mas quem tem que ser diabético acaba que se torna diabético de toda forma, porque a base principal dela é genética. Ó, secreção, metabolismo e excreção de hormônios. Olha que interessante, o rim também produz hormônios, tá, gente? E aí eu vou destacar uma enzima, a renina. Vocês vão anotar aí que a renina que o rim produz está relacionada ao aumento da pressão arterial. Tá? Então, o rim interfere na pressão arterial do corpo humano? Muito, muito. Muita gente acha que os fármacos antihipertensivos, o leigo pensa assim, o medicamento é para reduzir a pressão. Aí na cabeça deles, os antihipertensivos agem todos no coração, porque pressão arterial, para eles, já combina com o coração. Gente, quase metade dos fármacos aí antihipertensivos vão agir no sistema renal, tá? Vão agir na fisiologia renal, porque o rim produz essa substância aqui, ó, renina. E renina tem a ver com pressão arterial. Outra característica interessante dos rins, ele produz o hormônio que estimula o crescimento de hemácias, a eritropoietina, eritro de eritrócito é hemácia.
poetina de crescimento, crescimento de hemácias, maturação de hemácias. Então, o hormônio que faz o nosso tecido hematopoético produzir hemácias é produzido pelos rins, a eritropoetina. Então, o rim também funciona como uma glândula que estimula a produção de hemácias. Então, por exemplo, eu saio daqui de Anápolis, a 1.000 metros acima do nível do mar, né? E vou lá para Machu Picchu fazer uma visita, conhecer Lima, aquelas antigas cidades incas. Lá eu vou estar 4, 5 mil metros, não sei, acima do nível do mar. A quantidade de oxigênio no ar é muito menor do que aqui, porque lá vai estar muito mais alto. Então, a minha oxigenação dos meus tecidos vai ficar prejudicada, porque tem menos oxigênio na atmosfera. Quando eu chego lá, gente, o meu rim aumenta a produção de eritropoetina, ela vai agir na minha medula óssea, fazendo a minha medula óssea produzir mais hemácias, para compensar a falta de oxigênio no ar. Então, com 3, 4 dias que eu estiver lá no Peru, lá em Cusco, em Machu Picchu, no terceiro, quarto dia, a minha quantidade de hemácias em circulação vai ser muito maior do que eu tinha aqui em Anápolis. Por quê? Porque meu corpo está se adaptando à falta de oxigênio na atmosfera. E por que eu produzi mais hemácias? Porque o meu rim produz um hormônio que estimula a produção de hemácias na medula óssea. Eritropoetina. Por fim, gente, o rim também ativa a vitamina D, tá? Calcitriol 1,25, OH2, nada mais é que a vitamina D3. Então, a famosa vitamina D, né? Tanta gente tem deficiência de vitamina D e que tem ações ainda desconhecidas no corpo humano. A vitamina D, ela sofre a última etapa de ativação dela nos rins. A vitamina D, ela tem tripla etapa de ativação. Olha que vitamina complexa. Para ela ter atividade biológica, ela tem que ser ativada 3 vezes. Primeiro, ela sofre uma primeira etapa de ativação na pele, quando ela sofre irradiação solar. Então, ela precisa da luz do sol para... Muita gente acha que a vitamina D se ativa só com a luz solar. Não. O solar é só a primeira etapa. Depois ela passa pelo fígado, sofre mais uma etapa de ativação, e por fim ela passa pelos rins, e sofre a última etapa de ativação. Então, a vitamina D, para ela ficar pronta para agir no nosso corpo, ela tem que ser ativada pela luz solar, pelo fígado e depois pelo rim. 3 etapas de ativação. Então, não é que o rim produza vitamina D, não, tá? Ele só ativa. Renina, ele produz, eritropoetina, ele produz. Renina aumenta a pressão arterial e eritropoetina estimula a produção de hemácias. Como o rim filtra o sangue, ele excreta metabólitos e xenobióticos, né? Quem são xenobióticos? Pesticida, agrotóxico, veneno, medicamento. Estas substâncias são todas eliminadas na urina. A urina é a principal via de excreção de medicamentos. Alguns medicamentos, quando tem corantes, por exemplo, muito fortes, eles até mudam a coloração da urina. A urina fica laranja, fica verde, fica azul, dependendo do corante que está sendo eliminado por ela. Dependendo da medicação, né, alguns antibióticos, por exemplo, que são eliminados pela urina, até mudam o aroma da urina. Alguns antibióticos deixam a urina com o cheiro com o cheiro do medicamento, né? É muito comum que as penicilinas, as cefalosporinas mudem até o aroma da urina quando estão sendo eliminadas junto com a urina. Então, além da amoxicilina também. Oi? Amoxicilina. A amoxicilina é uma penicilina. Então, quando ela é eliminada do corpo, ela inclusive sai eliminada pela urina, né? Ela inclusive muda o aroma da urina também, o cheiro. Muda vários medicamentos podem mudar a cor, deixar a urina colorida. Então, quando eu estou eliminando, por exemplo, corantes, né, na urina. Gliconeogênese. O que é gliconeogênese? Quando a gente está em jejum por muito tempo, olha que órgão impressionante que é o rim. Quando você fica muito tempo em jejum, o rim tem uma habilidade que o fígado também tem, produzir glicose, por uma forma distinta. Por isso que a gente chama de, né, a gente chama, produção de glicose, eu poderia chamar de glicogênese, né? Gênese, origem, glicose.
Só que é gliconeogênese, porque neo, de novo, é uma nova forma de produzir glicose. O corpo só faz isso quando ele está em jejum prolongado, está faltando energia, está faltando glicose. Aí, tanto o rim quanto o fígado, eles conseguem fazer gliconeogênese. O que é isso? É o corpo produzindo glicose de uma forma atípica. Basicamente, gente, o organismo usa lipídios junto com aminoácidos para produzir glicose. Então, ele pega aminoácido, que é parte da estrutura de proteínas, pega glicerol, que é parte da estrutura de lipídios, produz glicose. Essas são algumas das muitas funções renais. Algumas não, né? Essas aqui são as principais funções renais. Não sei se tem mais alguma outra que nós não citamos aqui, não. Falar um pouquinho de estrutura do rim. Eu adoro essa figura, ela mostra a artéria renal entrando no rim e se ramificando, né? Ela vai ramificar infinitas vezes até ela formar uma teia aqui dentro do rim. E depois esse sangue retorna pela veia renal. Só que quando ele está saindo do rim pela veia renal, ele já está purificado. Por quê? As excretas que haviam nos rins são filtradas no tecido renal. A urina é lançada aqui na pelve renal, nos cálices, né? Depois na pelve renal. Ela escorre pelo ureter e vai em direção à bexiga. A urina pode se calcificar aqui, ó, formar pequenos cristais, e esses cristais vão ganhando tamanho, formando cálculos. As famosas pedras nos rins, elas se formam aqui, ó, na pelve renal, nos cálices renais, onde a urina está sendo lançada. Eles eventualmente podem se deslocar daqui, se soltar e descer pelo ureter. E aí eles pressionam as paredes do ureter e provocam bastante dor, até chegar na bexiga. Depois vai doer de novo, quando eles passarem da bexiga, pela uretra, até serem eliminados do corpo. Um pouquinho, a gente está passando um carro aqui, barulho. Ó, reparem que o rim, ó, ele tem na sua parte externa o córtex renal, e aqui em forma de pirâmides, ó, em forma triangular, por isso que elas foram batizadas de pirâmide renal. As pirâmides renais são a medula do rim. Então, essa é a medula renal e esse é o córtex renal, mais externo. Do que é feito um rim, gente? Um rim é feito dessas estruturas aqui, ó, que está bem pequenininho aqui, chamadas néfron. Vamos ficar essa aula inteirinha em cima de um néfron. O que é um néfron? É uma rede de tubos onde a urina é formada. O sangue é filtrado pelo néfron, essa estruturazinha aqui, ó. E a urina formada é lançada aqui no cálice renal, corre pelos cálices, vem para a pelve e vai para o ureter. Aqui vocês estão vendo desenhado um único néfron, uma rede de tubos. Mas o que é um rim, gente? O que é o tecido renal? É um conjunto de néfrons. Cada rim nosso é formado por cerca de 1 milhão de néfrons. Então, um rim saudável, esse tecido renal, o que ele é, na verdade? Uma repetição dessas estruturas aqui, ó, os famosíssimos néfrons. Nós vamos voltar nesse néfron tantas vezes em patologia, em farmacologia. O néfron é super importante no controle da pressão arterial. Já ouviram falar de medicamentos diuréticos? Os diuréticos agem todos aqui no néfron. Alguns medicamentos importantes, né? Como a losartana potássica, o enalapril, captopril, esses medicamentos para tratar a pressão também têm a ver com a fisiologia do néfron. Eles barram uma cascata que aumenta a pressão arterial, que começa no néfron. Eu quero que vocês entendam, essa estrutura aqui, ó, córtex e medula, é formada por néfrons. Milhares de néfrons. Então, quando eu junto a grupo 1 milhão de néfrons, eu formo um rim. E o néfron é essa estrutura de tubos aqui, ó, onde a urina é formada
e por fim ela já é eliminada aqui, ó, pronta no cálice renal. Por que cálice, gente? Se vocês verem, eles parecem a base de uma taça, né? Porque a medula renal é em forma triangular, então batizou-se essas bases aqui, onde a urina é lançada, de cálices renais. Eles se reúnem na pelve renal, essa área mais larga, onde todos os cálices desembocam. Aqui está todo mundo lançando urina. Essa urina escorre e vai para o ureter em direção à bexiga. A bexiga urinária vai apenas acumular a urina. Ela não modifica a urina, ela apenas acumula. E o ureter apenas transporta. A urina foi toda produzida aqui nos rins. Vou mostrar um vídeo para vocês agora, mostrando os rins e fazendo uma apresentação do néfron, essa estrutura que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, alterem a tela aí de vocês para ficarem com a tela cheia. Tira o chat para vocês conseguirem ver o vídeo com melhor nitidez. Eu vou tirar o áudio do vídeo, porque ele está em inglês. E aí eu vou ir traduzindo para vocês. Professor, Oi. os diuréticos estimulam a produção de urina, né? Diurético aumenta a produção de urina. A gente só toma diuréticos quando nós estamos retendo líquidos, com um excesso de líquido no organismo, inchados principalmente. Já tem edema, já tem inchaço, já está mostrando que tem água demais acumulada. Aí você toma o diurético para jogar água fora, para eliminar a urina fora. Para eliminar bastante urina, né? Uma urina mais volumosa e perder água. E aí você desincha. Você perde um pouco Professor, de líquido. e os diuréticos não trazem algum malefício para os rins, não? Para os rins, propriamente, não. O que eles podem provocar, já que você está jogando muita urina fora, muitos eletrólitos estão indo embora junto. Então, alguns diuréticos podem provocar deficiência especialmente de potássio. Você pode perder muito potássio, pode perder muito magnésio, pode perder muito cálcio. Então, nessa história de eliminar uma urina muito excessiva, né, um volume maior de urina, você pode acabar perdendo junto alguns minerais em excesso. Aí a falta de cálcio vai provocar problemas, a falta de magnésio vai provocar problemas, a falta de potássio. Esse indivíduo pode ter arritmias cardíacas, ele pode ter cãibras, e outros problemas relacionados à deficiência desses minerais. Então, o uso de diuréticos pode trazer esse problema, porque eu não estou jogando só água fora, né? A urina não é água pura. Eu estou jogando também minerais, então eu posso perder minerais demais. Muitas vezes até preciso suplementar, por conta da perda excessiva induzida pelos diuréticos. E tem gente que usa diurético de forma irracional também, né? Por exemplo, atletas que se dopam, que usam substâncias proibidas para ganhar performance, né? Para ganhar massa muscular, para aumentar a oxigenação do sangue. Muitos desses atletas, depois que fazem o uso do doping, eles começam a tomar diurético. Fazem uso de diurético em grande quantidade. Por quê? Qual que é a ideia dele? Ele está tentando jogar para fora do corpo os metabólitos do anabolizante que ele tomou. Está tentando limpar o organismo dele para assumir esse metabólito. Para quando ele for para a competição, se ele cair no exame antidoping, já não detectem mais a presença do anabolizante. Mas a Organização Internacional Antidoping descobriu isso. Então, hoje, até os diuréticos são considerados substâncias proibidas. Então, se um atleta é pego com diurético na circulação sanguínea ou na urina, ele vai ser punido da mesma forma. Porque a organização entende, tudo bem, eu posso não ter achado anabolizante no seu sangue, mas eu achei diurético. Isso é um sinal de que você estava tomando para mascarar a presença do anabolizante. O atleta é punido do mesmo jeito, tá? Ó, vamos pro nosso Professor, vídeo. Esse vídeo é muito massa. Oi. desculpa me interromper. Deixa eu lhe perguntar aqui. Por que que a mulher, quando está gestante, ela urina
toda hora. Ah, mas você viu a posição da... Deixa eu voltar aqui. Você viu aqui, ó, a posição da bexiga urinária? Olha quem está bem em cima dela. O útero. Aqui ele está do tamanho de uma laranja, né? Só que ele vai ficar do tamanho de uma melancia. Quando? Durante a gestação. Então, à medida que ele vai crescendo, olha quem que ele está pressionando aqui embaixo. À medida que ele vai ganhando tamanho aqui dentro da pelve feminina, né, dentro do abdômen, à medida que o útero vai crescendo, ganhando volume, ele vai pressionando a bexiga. Essa bexiga fica com um volume menor, ela fica amassada. Então, a mulher vai ficando... A quantidade de urina, né, que ela consegue se armazenar aqui, vai ficando menor, porque a bexiga é uma víscera oca. Se você pressionar ela, ela vai cedendo. E o útero vai pressionando à medida que o bebê cresce. Então, o volume dela fica menor e a mulher precisa ir ao banheiro, acaba indo ao banheiro mais vezes. Mas é uma pressão mecânica mesmo. O peso do útero em cima da urina, em cima da bexiga, pressionando ela. E aquela questão que um certo tempo a mulher tem que fazer perine, a cirurgia, né? É por quê? Porque essa bexiga fica baixa? Como é que é? Não, a bexiga pode se deslocar, mas aí a cirurgia não é o períneo, não. A períneo é uma cirurgia da vagina mesmo, né? De mulheres que Ah, fizeram então o isso parto não tem nada a normal. ver, não, né? Não, tem nada a ver com a bexiga. Ali é aquelas mulheres que, isso inclusive é bastante contestado, que para induzir o parto normal, fazia-se um corte, né, na região da vagina para aumentar a área para que o bebê fosse liberado. Só que isso é bem contestado, tá? A necessidade desse corte. Muitas mulheres têm pânico do parto normal, que é o parto mais saudável e mais adequado, por conta desse corte aí que muitos médicos faziam e hoje as associações, né, questionam muito a necessidade dele. Né, somente em último caso, onde a dilatação não acontece, o que se desconfiou é que muitas vezes ele estava sendo feito por falta de paciência mesmo, só para acelerar o parto normal. Não precisava, era só deixar a mulher ali mais tempo, a dilatação aconteceria normalmente, o bebê nasceria, né? O parto aconteceria. Agora, muito raramente ele é necessário, mas não é algo que deveria ser feito sempre, não. Isso aqui também é coisa da mulher conversar com quem vai fazer o parto dela, né? Dizer que não quer que seja feito e deixar isso já claro. Mas não tem nada a ver com bexiga, tá? É uma cirurgia externa. Olha aqui, gente. Adoro esse vídeo. Ele vai mostrar para vocês o rim. Ele abre o rim para te mostrar, ó, a medula renal, o córtex renal. Ele vai te chamar aqui, o córtex, a rede de vasos, ó, bastante implicada. Tá vendo que ele ampliou? Deixa eu voltar. Para que ele vai ampliar uma área para te mostrar que, microscopicamente, o rim é feito de néfrons. Olha, é um conjunto, um entremeado de néfrons. Agora ele vai te mostrar um néfron, as estruturas dele. O néfron tem uma cápsula, uma primeira região de túbulos, um segundo, um terceiro e, por fim, o túbulo coletor, onde a urina já está pronta. Então, vamos lá. Eu estou te mostrando, ó, o primeiro túbulo contorcido, segundo, que é a alça de Henle. Agora ele te abre o glomérulo. Você vai ver que dentro do glomérulo eu tenho um sanguíneo. É aqui que o sangue é de fato filtrado. O sangue vai sair de dentro, o plasma cheio de excretas vai sair de dentro desses vasos. Então, ó, o sangue chega no glomérulo pela arteríola aferente e sai pela arteríola eferente. As excretas ficam aqui dentro dessa cápsula. Então, ó, reparem
que o que for filtrado vai correr por dentro dessas tubulações. Ó, túbulo contorcido proximal, ele tem microvilidades também, igual o intestino. A ideia aqui é reabsorver substâncias, a gente vai falar disso depois. Ó, depois, a outra parte de túbulo se chama alça de Henle, porque ela faz essa curva, por isso que é chamada de alça de Henle. Depois eu vou ter o tubo distal. E, por fim, o tubo coletor, onde já tem urina pronta. E essa urina será eliminada no rim. Ele vai te mostrar mais uma vez, ó. Olha as excretas saindo do sangue. Elas saem do sangue junto com nutrientes, plasma, e são coletadas na cápsula. Isso está acontecendo dentro da cápsula. Agora ela vai correr pelos tubos. Túbulo contorcido proximal, alça de Henle. Reparem, ó, que a água, minerais que foram filtrados indevidamente voltam para o sangue. Eu não quero eliminá-los na urina. No caso da glicose, ela volta para o sangue. E no fim, ó, eu tenho vários pontos de reabsorção desses nutrientes, porque eu não quero vê-los na urina. Então, muita coisa que foi filtrada ainda volta para o sangue. As excretas e o excesso de água vão, enfim, para o túbulo coletor, onde já há urina pronta. Essa urina, então, é despejada nos cálices, na pelve, desce pelo ureter, enche a bexiga urinária. Quando ela estiver cheia, ela vai se contrair, e aí essa urina é eliminada pela uretra, lançada fora do corpo. Vamos falar um pouquinho desse néfron? Ó, esse é o néfron. Então, eu quero que vocês observem que o néfron ele é formado pela arteríola aferente. O que é a arteríola aferente? É um ramo da artéria renal. Ela está trazendo um sangue cheio de excretas. Dentro da cápsula de Bowman, que vocês viram no vídeo, essa arteríola eferente forma um novelo. Esse novelo é chamado de glomérulo. Aqui a pressão no sangue fica muito alta. Aí o plasma sanguíneo é filtrado e cai dentro dessa cápsula. O sangue que sai do glomérulo pela arteríola eferente, gente, ele já está totalmente purificado. Não tem mais excretas. Todas as excretas, inclusive muitos nutrientes, foram filtrados e caíram dentro da cápsula. Da cápsula, eles vão percorrer esses tubos até chegar no final do túbulo coletor, onde já vou estar eliminando urina pronta. Reparem, gente, que a arteríola eferente, ela sai, ó, reparem que ela vai acompanhando os tubos. Tem um motivo para isso. Vamos ver se vocês conseguem me responder. Bem, qual é a situação da filtração aqui no glomérulo? É importante que vocês saibam que essa filtração não é nada seletiva. Aqui, gente, extravasa basicamente todo o plasma sanguíneo. Se sai todo o plasma, significa que está sendo coletado aqui dentro da cápsula de Bowman não é só um líquido contendo excretas, não é só água e excretas. Se está saindo todo o plasma, está vindo junto aqui aminoácidos, glicose, todos os minerais do sangue. Vocês acham que eu elimino na urina todos os aminoácidos, a glicose e os minerais presentes no meu sangue, as vitaminas? Vocês acham que vem tudo embora para a urina? Sim ou não? Não? De jeito nenhum, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Na filtração renal, ela não é nada seletiva. O que sai do glomérulo é basicamente o plasma inteiro. Então, está saindo toda a água, minerais, vitaminas, aminoácidos, glicose, tá tudo isso caindo aqui na cápsula e correndo para os túbulos. Só que na hora que eu analiso o que sai dos túbulos renais, o que sai dos túbulos do néfron,
Quando eu analiso a urina, eu não vejo mais aminoácidos. Boa parte da água que foi filtrada já não está mais aqui, só tem um restinho de água. Os minerais que não existem mais, a grande maioria não está mais presente. Não tem na urina aminoácido, não tem vitamina, não tem glicose, mas tinha no que foi filtrado. Gente, o que aconteceu? Por que tinha no que foi filtrado e não tem na urina? Os capilares absorveram? Reparem, que não é por acaso que a arteríola aferente vai acompanhando os túbulos. E reparem que à medida que ela acompanha os túbulos, ele está escrevendo aqui para você uma setinha, ó, R, 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 saindo de dentro do túbulo, de volta para a arteríola. De dentro do túbulo, de volta para a arteríola. O que esse R significa, gente? Reabsorção. O que vocês acham que está voltando para a arteríola? As excretas ou os nutrientes? Nutrientes. Por favor, né? Para mim responder esses excretas aí, eu ia me jogar aqui do meu quarto. Os nutrientes que estão voltando para o sangue. Quem é que vai permanecer dentro do tubo? Apenas as excretas e o excesso de água. Apenas as excretas e o excesso de água é que vão embora na urina. Então, quando eu analiso o líquido que foi filtrado aqui dentro da cápsula de Bowman, que saiu do sangue, eu vou achar praticamente toda a água que tinha no sangue, todos os minerais, as vitaminas, glicose, aminoácidos, já está tudo aqui, e excretas. Quando eu analiso a urina, eu só vejo um restinho de água e excretas. Então, ao longo desse trajeto, é que a filtração de fato acontece. Aqui eu filtrei o plasma de forma bruta, pouco seletiva, mas eu não posso me dar o luxo de jogar fora na urina os aminoácidos, a glicose, as vitaminas que eu tive tanto trabalho para digerir e absorver. Então, ao longo dos tubos, essas substâncias que foram indevidamente filtradas voltam. Por isso que a arteríola eferente, que traz o sangue e leva o sangue já filtrado, ou seja, o sangue já sem plasma, sem excretas, ela recebe de volta a água, os minerais, ela vai recebendo de volta tudo que ela perdeu, indevidamente. Então, o excesso de água que foi perdido volta os minerais que foram perdidos em excesso, volta a glicose, volta os aminoácidos, voltam as vitaminas. O que fica dentro dos túbulos é apenas o que precisa ser eliminado. Quanto de água, gente, que vai ter aqui no final? Depende se o indivíduo está bem hidratado, se ele está muito hidratado, ou mal hidratado. Se ele está bem hidratado, vou ter bastante água aqui nesse final, uma urina volumosa. Se ele estiver pouco hidratado, eu vou ter pouquinha água aqui no final, uma urina concentrada. Professor, só uma pergunta que talvez seja meio besta, mas eu tenho curiosidade. Porque, assim, a nossa água também vai para o digestório, né? No caso, para ser absorvida no intestino grosso. Toda a água que a gente ingere é absorvida no intestino fino e o restante no intestino grosso. Ah, tá. Mas eu queria entender mais ou menos como que é isso, porque a água tem no urinário, né? Que vai para a urina e do intestino, como que é? Mas não sei se eu entendi sua dúvida. Assim, a água, por exemplo, você bebeu um copo d'água, 250 ml de água. Praticamente todo esse volume, à medida que passar pelo seu intestino fino e grosso, vai ser absorvido para a sua corrente sanguínea. Então, cai no seu sangue, aumenta o seu volume de sangue. Só que você concorda que se isso acontecesse, todos os dias você bebe aí 1, 2, 3 litros d'água. Imagina que essa quantidade de água está sendo absorvida no seu intestino e caindo no seu sistema circulatório. O que aconteceria com o passar do tempo? Você incharia, né? Você viraria uma bolha gigante cheia de água. Então, essa água que você bebe, ela alimenta o seu metabolismo, só que você também perde ela. O nosso corpo ele tem que dar entrada de água, mas também tem que dar uma saída. Quais são as principais formas da gente perder água?
A gente perde água transpirando, especialmente, perdendo água pela pele, e a gente perde água na urina, eliminando a urina. Então, Sim. a água que estava no seu sangue, quando passa pelo rim, o excesso de água é filtrado e é eliminado na urina. Por isso que você pode urinar no dia alguns poucos ml, ou você pode eliminar 1,5 litro ou mais de urina por dia. Vai depender do nível de hidratação, quanta água você bebeu, quanta água você absorveu. Lembra que o nosso sangue ele vai ter que ter um volume mais ou menos fixo, ali em torno de 6, 7 litros de sangue. Então, você toma 3 litros de água num dia, você não pode ficar com de 7 para 10 litros de sangue. Você não pode ficar com 10 litros de sangue. Sua pressão arterial iria lá para as galáxias. E o seu coração não aguentaria bombear esse excesso de sangue. Seus vasos não aguentariam esse volume sanguíneo tão excessivo. Então, esses 3 litros de água que você bebe, você está bebendo e você está eliminando. É tudo ao mesmo tempo. Estou bebendo água, estou urinando. Estou bebendo água, estou urinando. Estou bebendo água, estou transpirando. Então, está entrando e está saindo água o tempo todo do seu organismo. Para manter o seu volume sanguíneo mais ou menos constante, em homeostase. Professor? Oi. E pela transpiração sai alguma excreta? Alguma substância? Não. Pode sair sais, como, por exemplo, o cloreto de sódio. Mas a transpiração não é uma via de excreção, não, significativa. As vias de excreção do corpo são as fezes e a urina. E a principal via de excreção das substâncias presentes no sangue é a urina. A transpiração você vai perder no máximo sais. Por isso que o suor tem uma consistência salgada, assim. Mas você não está perdendo ureia, ácido úrico, creatinina, que são ácidos, que são outras excretas presentes no sangue. Essas não estão sendo eliminadas pelo suor, não. Elas vão ser eliminadas todas pela urina. O suor é uma forma da gente perder água, mas principalmente também perder calor. A transpirar é uma forma do nosso corpo abaixar a temperatura. E aí a gente elimina a água para, junto com esse processo de transpiração, também perder calor. Então é um principal mecanismo de resfriamento do nosso corpo. Então, quando você faz uma atividade física, você tem muita contração muscular, e contração muscular gera calor, a temperatura do seu corpo sobe. Aí, para o seu corpo não superaquecer, para você não ter um choque térmico, você aumenta a transpiração, para jogar a água fora pela pele e abaixar a temperatura corporal. Então, quanto mais intensa a atividade física, mais você transpira, porque maior a sua necessidade de abaixar a temperatura corporal. O desenho que vocês fizeram, gente, vocês viram aqui, ó, que eu desenhei para vocês, a arteríola aferente, trazendo sangue cheio de excretas para o glomérulo. Aqui no glomérulo a pressão é alta, então o plasma sanguíneo extravasa para dentro da primeira porção do néfron, que é o túbulo contorcido proximal. Túbulo proximal. Aqui, ó, primeira parte do néfron, túbulo proximal. É a parte que recebe o filtrado. O que foi filtrado do plasma sanguíneo que saiu dos vasos aqui no glomérulo e cai dentro da cápsula. Ele escorre para o primeiro tubo do néfron, que é o túbulo proximal. O sangue já filtrado, então, sai do glomérulo e vem para a arteríola aferente. Só que esse sangue que está aqui na arteríola aferente, ele tem um problema. O que está faltando nele, gente? Ele acabou de sair do glomérulo, filtradíssimo, mas qual que é o problema nele? O que ficou aqui dentro da cápsula que ele vai precisar? Nutrientes? Seria os nutrientes? Nutrientes todos, gente, e basicamente quase toda a água do sangue. O sangue que sai do glomérulo para a arteríola eferente, ele tem células e pouquíssima água. A água vai voltar aqui, ó, por reabsorção. Os nutrientes vão voltar de dentro do néfron, de volta para a arteríola, por reabsorção. E tem vários pontos de reabsorção no néfron, para voltar esse excesso de água.
o que vai sobrar aqui no final do néfron é apenas o que tiver, a água que tiver em excesso no corpo e as excretas e um ou outro mineral que estiver em excesso também no organismo. Então, esse ultrafiltrado, ele recebe esse nome, por que ele recebe o nome de ultrafiltrado? Porque ele é basicamente o plasma sanguíneo que saiu do vaso. Aqui tem excretas? Tem, mas tem praticamente todos os nutrientes que estavam no sangue. Então, à medida que eles correm pela primeira parte, que é o túbulo, eu vou apresentar primeiro os túbulos. A primeira parte é o túbulo contorcido proximal. Depois ele faz uma curva, desce e sobe. Essa parte do néfron que forma essa curva, eu vou chamar de alça. Alça de Henle, em homenagem a quem descobriu ela, né? Quem batizou ela. Alça de Henle. Reparem que ela faz uma descendente, depois ela sobe, ó, e ela tem um segmento fino e depois um segmento mais largo, quando ela está subindo no ramo ascendente da alça de Henle. Ela tem uma parte delgada e uma parte mais espessa. Depois da alça de Henle, gente, eu tenho mais uma outra estrutura, um outro túbulo, chamado de túbulo contorcido distal. E o distal, por fim, o túbulo coletor já tem basicamente urina pronta, que vai desembocar lá nos cálices renais. Esse finalzinho aqui do túbulo coletor, gente, desemboca aqui, ó. O túbulo coletor de cada néfron desemboca aqui, jogando urina, a urina escorre pelo cálice, desce pela pelve e vai para o ureter em direção à bexiga. O córtex, gente, por que o córtex é de uma cor e as pirâmides são de outra? O córtex renal é basicamente os glomérulos, as cápsulas de Bowman, a cabeça do néfron. Já as pirâmides, nas pirâmides ficam os túbulos. Então, isso aqui, ó, essa estrutura está no córtex renal. Essa rede de túbulos está na pelve. Então, a pelve é um conjunto de túbulos do néfron, enquanto que as cápsulas de Bowman estão na parte externa do rim, formando o córtex renal. Então, se você falar, professor, parece a mesma coisa, né? Tudo túbulo renal. Sim, mas eles vão mudando de nome porque em cada ponto desse túbulo acontece algo diferente na formação da urina. Então, a primeira parte é o proximal, a segunda é a alça de Henle, a terceira é o distal e o último túbulo é chamado de coletor. O que vocês acham que muda de um para outro? Muda, gente, o que é reabsorvido. Vamos anotar aí o que é reabsorvido de mais importante em cada parte do tubo? E se vocês repararam, mas eu desenhei na membrana do tubo, em cada tubo, eu desenhei um transportador. Essas siglas aqui, gente, ó, SGLT2, NKCC2, NCC, são todas siglas de transportadores. Transportadores de quê? São proteínas transportadoras que pegam os nutrientes aqui de dentro do túbulo e devolvem para a arteríola eferente, devolvem para o sangue. E aí, o que vocês vão anotar? No túbulo proximal, gente, eu reabsorvo 100% dos nutrientes que foram filtrados. 100% já volta de cara aqui no túbulo contorcido proximal. Filtrei glicose que estava no sangue? Filtrei. 100% dela já volta para o sangue. Na primeira parte do néfron. Graças a quem? A esse transportador aqui. Ah, filtrei os aminoácidos que estavam no sangue? Filtrei. 100% deles voltam para o sangue já aqui na primeira parte do néfron. Então, se eu olhar o filtrado aqui, ó, na alça de Henle, já não tem mais nutrientes nele. O que sobra, então, gente? O que vocês acham que sobra da alça de Henle para frente, sendo que os nutrientes eu já reabsorvi todos no túbulo contorcido proximal? Vitaminas. Água? Vitamina e nutriente. Sobra água, gente, aqui? Na alça de Henle?
Claro, né, gente? Tem que sobrar água até o final, aí, senão não forma urina. Urina é uma solução aquosa, tem que sobrar água até no fim. Gente, depois do túbulo contorcido proximal, eu quero que vocês entendam que só sobra água e minerais. Água e eletrólitos. Somente isso. O que corre daqui para frente são água e eletrólitos. A parte que tinha nutrientes, os nutrientes que foram filtrados indevidamente, a glicose, os aminoácidos, as vitaminas, tudo volta para a corrente sanguínea de cara na primeiro túbulo do néfron, túbulo contorcido proximal. Nas restantes partes dos túbulos, o que vai voltar para a corrente sanguínea? Minerais e água. Somente isso. Minerais e água. E aqui, eu não quero que vocês deem grande atenção a isso, não precisa, tá? Só quero que vocês entendam que, por exemplo, a alça de Henle tem um transportador? Tem, NKCC2. Pergunta, tem nutriente para o NKCC2 reabsorver aqui na alça de Henle? Nutriente? Tem proteína, tem aminoácido, tem glicose, tem vitamina? Não. Por que não? Porque já foi absorvido. Foi absorvido na Já foi primeira absorvido semana. antes, perfeito, no túbulo contorcido proximal, pelo SGLT2. Esse transportador aqui, essa proteína, já captou todos os nutrientes e trouxe de volta. Então, o que vai sobrar para o transportador da alça de Henle, o NKCC2, reabsorver? Vai sobrar água, magnésio, cálcio, potássio, cloreto, sódio. Ele reabsorve, gente, água e minerais. E no NCC? No NCC, ó, já nem potássio tem mais para ele reabsorver, nem cálcio. Ele vai reabsorver sódio, cloreto, água, íons de hidrogênio e magnésio. É isso que ele absorve. À medida, gente, que a urina vai... O que não está sendo reabsorvido, gente? As excretas. Então, o que está tendo aqui dentro? Ó? Aqui tem, depois do proximal, vai sobrar água, minerais e excretas. As excretas vão ficar aqui dentro o tempo todo, porque o meu objetivo é que elas venham até o final do néfron e saiam fora do corpo na urina. Então, as excretas estão aqui dentro. Ácido úrico, ureia, creatinina, ácidos orgânicos, como ácido lático, essas substâncias estão aqui, ó, dentro do tubo, e vão embora na urina. O túbulo coletor, como eu falei para vocês, a urina já está basicamente pronta. O que é absorvido no túbulo coletor ainda? Sódio e água. Aqui no túbulo coletor eu ainda tenho umas estruturas chamadas aquaporinas. O nome delas já falam, né? Poro para água. Então, por que essas aquaporinas estão fazendo aqui? Reabsorvendo água. Então, por exemplo, se eu estou muito desidratado, essas aquaporinas se ativam e reabsorvem bastante água, para eu perder pouca água na urina. Então, formam uma urina bem concentrada. Já se eu estiver muito hidratado, com muito líquido no corpo, as aquaporinas ficam inativas. Aí essa água passa direto e forma uma urina bem volumosa. E eu perco bastante água na urina. Gente, não é totalmente fantástico? À medida que o filtrado passa pelos rins, ele vai sendo modificado. Os nutrientes que foram indevidamente filtrados já voltam todos para a corrente sanguínea. O que segue a partir do túbulo contorcido proximal é uma solução aquosa contendo minerais e excretas. As excretas e um pouco de água eu quero jogar fora. Mas os minerais eu não posso jogar na urina todo o magnésio, cálcio, potássio, cloreto, sódio, então eles vão sendo reabsorvidos. Uma parte volta na alça de Henle, outra parte volta no túbulo contorcido distal, o restinho de sódio e água que sobrou eu reabsorvo no coletor, e por fim, a água vai sofrer uma modulação final pelas aquaporinas. Então, lembra, a aquaporina é poro para reabsorção de água no túbulo coletor, no finalzinho do néfron.
Se eu estou desidratado, as minhas aquaporinas vão reabsorver água a todo vapor e devolver água para o sangue, porque eu estou desidratado. Aí eu formo uma urina bem concentrada, bem pouco volumosa. Agora, se eu estou muito hidratado, as aquaporinas ficam inativas, a água passa direto, e eu posso me dar o luxo de fazer uma urina bem volumosa, muito cheia de água, porque está sobrando água no corpo. Dessa forma, gente, o rim vai equilibrando. Então, por exemplo, eu tenho muito sódio, eu tenho uma dieta hipersódica, como sal pra caramba na minha comida é excessivamente salgada. Professor? Eu como muito produto industrializado, cheio de sódio. Então, vai ter sódio na minha urina? Vai. O rim vai diminuir a reabsorção de sódio para jogar um pouco de sódio fora na urina, junto com água, para você poder controlar esses níveis excessivos de sódio, já que você faz uma dieta hipossódica. Reparem, gente, que sempre, já vou chamar aí, sempre que o sódio é reabsorvido, a gente reabsorve água junto. Por isso que o médico fala para a gente, o cardiologista, quando a gente está com pressão alta, ele fala, para de comer sal. Por quê? Porque quando a gente come muito sal, à medida que o sal de cozinha é NaCl, né, cloreto de sódio. Então, quando a gente come muito sal, à medida que o sódio passa pelo néfron, ele vai sendo reabsorvido. Mas quando ele é reabsorvido, ele puxa junto água. Então, a quantidade de água no meu sangue fica maior quando eu como muito sódio. Eu fico com um volume sanguíneo maior. Aí a minha pressão sobe. Então, o problema de eu ter muito sódio no meu sangue, de eu comer muito sódio, é que quando ele for filtrado no rim, ele vai ser reabsorvido em excesso. E aí, ele traz junto com ele água. Onde reabsorve sódio, você pode ver, ó, se reabsorver o sódio, vem água junto. Reabsorver o sódio, vai água junto. Reabsorver o sódio, vai água junto. Nisso, meu volume sanguíneo aumenta e a pressão arterial aumenta. Então, o hipertenso não pode consumir muito sódio, senão ele vai ficar reabsorvendo muita água. Se ele comer menos sódio, essa água que seria reabsorvida junto com o sódio não é. Aí ela vai parar na urina. O volume sanguíneo diminui e a pressão também diminui. Por isso que o hipertenso se beneficia quando ele consome pouco sódio. Oi, pode perguntar. Professor, e o caso da cerveja? A cerveja aumenta também a diurese, porque quando você está bebendo cerveja, não é porque ela tenha um efeito diurético próprio, não. Mas é porque você está ingerindo líquidos, né? Uma quantidade grande de líquidos. A cerveja é água. Então, quanto mais líquido você ingere, mais o seu corpo produz urina. Você vai ficando muito hidratado. Então, você vai se enchendo de líquidos e vai urinando, urinando, urinando. Então, no final das contas, você aumenta o volume de urina que você está produzindo. Igual quando você está bebendo muita água. Normalmente, a cerveja a gente consome também com bastante sódio, né? Com comidas salgadas, o que pode aumentar a reabsorção de água e até gerar uma retenção de líquidos aqui dentro do sistema circulatório e aumentar a pressão. Essa aula já acabou, né? Misericórdia. Deixa eu só mostrar aqui para vocês um slide legal, ó. Vocês darem uma estudadinha nele. Esse slide, a gente está vendo que ele está mostrando aqui, ó, o glomérulo, e depois ele mostra cada um dos tubos, ó. O primeiro, o proximal, depois ele mostra aqui, ó, a alça de Henle, aí ele tem um quadrinho para o distal, e depois ele tem para o tubo coletor. E olha que bacana esse slide, ele te mostra o que está sendo reabsorvido em cada um. Olha aqui, ó, reabsorção. O que está sendo reabsorvido de dentro do túbulo de volta para o sangue? Água. Tem que 65% da água que foi filtrada já volta de cara no proximal. Sódio, 65%. Potássio, 65%. Olha a glicose, que é um nutriente. 100% já volta de cara no proximal. Aminoácidos também são nutrientes. 100% já são reabsorvidos. Tá bom?
No final, gente, a urina vai ser formada com água. Esses minerais estão presentes na urina, em maior ou em menor quantidade, dependendo se eles estão em excesso ou em falta no organismo. Ureia, xenobióticos, medicamentos, pesticidas, creatinina. Urina não tem micro-organismos, tá? Se ela tiver micro-organismos, é um sinal de infecção urinária. Professor, Saudável não tem micro-organismos. Oi? qual é a composição da ureia? A ureia, a estrutura química? No caso, o que seria a ureia? Que eu